O inverno está a chegar rapidamente, e com ele surgem desafios que podem pôr à prova a nossa capacidade de nos mantermos seguros e confortáveis. Cortes de energia, tempestades extremas e o aumento dos custos de energia podem criar situações perigosas se não estivermos preparados. A chave para sobreviver e proteger os nossos entes queridos é tomar medidas agora. Hoje, vamos partilhar 8 conselhos que podem salvar vidas para se manter quente durante um corte de energia no inverno. Vamos começar. 1. Sela as portas com vedantes para evitar correntes de ar. As correntes de ar são inimigas públicas número 1 quando se trata de manter o calor dentro de casa. Mesmo que não pareça, uma pequena abertura na parte inferior de uma porta pode deixar entrar ar frio suficiente para arrefecer rapidamente uma divisão inteira, fazendo com que o calor que tanto se esforçou para gerar escape. Felizmente, este problema tem uma solução rápida e fácil. Os vedantes para portas são produtos essenciais e muito eficazes. Pode encontrar vedantes comerciais que aderem facilmente à base das portas, bloqueando completamente o fluxo de ar. Se não conseguir arranjar um destes dispositivos, não se preocupe. Pode improvisar usando materiais que tenha à mão, como toalhas grossas enroladas, mantas velhas ou até mesmo meias que possa encher e colocar na base da porta. É importante verificar todas as portas da sua casa, não apenas as que dão para o exterior. As portas interiores que dividem as divisões também podem deixar passar ar frio se não estiverem bem vedadas. Feche as portas que não utiliza para concentrar o calor nas áreas onde passa mais tempo. Se a sua casa tiver uma cave, certifique-se de que verifica também as portas que a ligam ao resto da casa, pois as caves podem ser uma fonte significativa de ar frio. Além disso, se tiver portas de correr envidraçadas, considere cobri-las com mantas pesadas para minimizar a perda de calor. Lembre-se de que este pequeno esforço pode ter um grande impacto. O simples facto de bloquear uma corrente de ar pode fazer com que a temperatura de uma divisão suba vários graus, o que numa emergência pode ser a diferença entre estar confortável e estar em perigo. Não subestime o poder de manter cada porta bem vedada e verifique regularmente para se certificar de que o frio não está a entrar onde não devia. Segundo, isola as janelas com cortinas grossas e plástico de bolhas. As janelas são um dos pontos fracos de qualquer casa durante o inverno. Mesmo as janelas mais modernas deixam escapar calor, e se tiveres janelas antigas, a situação é ainda mais crítica. Para combater este problema, o primeiro passo é investir em cortinas grossas ou térmicas. Estas cortinas são especialmente concebidas para reduzir a perda de calor e manter o frio lá fora. Ao pendurá-las, vais notar uma diferença imediata na temperatura da tua casa. Certifica-te de fechar as cortinas assim que o sol se põe, pois as noites costumam ser muito mais frias e o isolamento torna-se ainda mais importante. No entanto, as cortinas por si só podem não ser suficientes, especialmente durante um corte de energia prolongado. É aqui que entra o plástico de bolhas. Este material, que muitos de nós associam a embalagens, tem propriedades isolantes surpreendentes. Para o aplicar, basta borrifar um pouco de água no vidro da janela e pressionar o plástico de bolhas. As bolhas criam uma camada de ar que ajuda a prevenir a perda de calor, tornando a tua casa mais quente sem necessidade de aquecimento. Além disso, é uma solução econômica e fácil de implementar. Não te esqueças de verificar se há fissuras à volta das janelas. Se encontrares alguma, usa fita de vedação ou massa para selar. Quanto mais herméticas forem as tuas janelas, melhor conseguirás conservar o calor dentro de casa. E se tiveres estores, usa-os em conjunto com as cortinas para adicionar uma camada extra de isolamento. Com estas dicas simples, vais estar muito mais preparado para enfrentar o frio extremo. 3. Isole o chão com tapetes e cobertores. O frio não entra apenas pelas portas e janelas. Também se infiltra pelo chão.
Se alguma vez andou descalço num chão gelado no inverno, sabe o quão desconfortável pode ser. Mas não é apenas uma questão de conforto. Um chão frio pode arrefecer toda a divisão e tornar muito mais difícil manter a temperatura corporal. Felizmente, pode minimizar este problema com alguns tapetes bem colocados. Os tapetes grossos não são apenas decorativos, mas também atuam como uma barreira térmica que retém o calor e impede que o frio suba do chão. Se não tem tapetes grandes, não se preocupe. Pode usar cobertores ou mesmo camadas adicionais de materiais como lençóis grossos ou toalhas. A ideia é cobrir o máximo de espaço possível, especialmente se vai passar muito tempo numa divisão específica. Isto é especialmente importante se vai dormir no chão, pois o frio pode drenar o calor corporal rapidamente. Coloque uma camada grossa de cobertores por baixo de si antes de se deitar para evitar a perda de calor. Além disso, pense em usar meias grossas ou chinelos de quarto para manter os pés quentes. Até algo tão simples como usar pantufas com sola de borracha pode fazer uma grande diferença. Não se esqueça de que o frio tende a acumular-se nas áreas mais baixas da divisão. Por isso, qualquer esforço para isolar o chão contribuirá para criar um ambiente mais quente e seguro para si e para a sua família. Quarto, cria um espaço quente para dormir usando sacos-cama e mantas. Dormir em condições de frio extremo pode ser muito perigoso se não estiveres adequadamente preparado. Se a temperatura baixar demasiado, corres o risco de sofrer de hipotermia mesmo dentro da tua própria casa. Por isso, é crucial criar um espaço de descanso acolhedor e quente. Se tiveres um saco-cama próprio para temperaturas frias, esta é a altura ideal para o usares. Os sacos-cama de alta qualidade são feitos para reter o calor corporal e podem manter-te quente mesmo quando a temperatura exterior é muito baixa. Procura sacos-cama que estejam classificados para climas frios extremos, pois estes oferecerão a melhor proteção. Se não tiveres um saco-cama, ainda podes manter-te quente usando várias mantas. O truque é criar camadas. Começa com uma manta grossa ou uma colcha por baixo de ti, pois o chão ou o colchão podem roubar o calor do corpo. Depois, cobre-te com várias mantas pesadas, de preferência de lã ou de um material térmico. Certifica-te de que enrolas bem as mantas à volta do corpo para evitar que o calor se escape. Enrola-te como um pastel de chaves e não deixes espaços por onde o ar frio possa entrar. Outra coisa importante é cobrires a cabeça. Podes perder uma quantidade significativa de calor pela cabeça, por isso usa um gorro ou enrola um cachecol na cabeça enquanto dormes. Também podes dormir com luvas leves e cachecóis se necessário. O essencial é manter todas as partes do corpo protegidas e quentes. Com estas precauções, estarás mais bem preparado para enfrentar uma noite fria e descansar sem o perigo de te expor-se ao frio extremo. Quinto, armazena mantas de emergência e meias de lã. As mantas de emergência, também conhecidas como mantas isotérmicas, são ferramentas essenciais em qualquer kit de sobrevivência. Estas mantas são feitas de um material reflector, que retém 90% do calor corporal, o que as torna numa solução incrivelmente eficiente para conservar o calor em situações de emergência. São leves, fáceis de guardar e podem fazer a diferença entre sentirmos-nos confortáveis e estarmos em risco de hipotermia. Certifica-te de que tens pelo menos 2 ou 3 mantas de emergência por pessoa em tua casa. Não ocupam muito espaço e são acessíveis, por isso não há desculpa para não teres um bom estoque. Além das mantas de emergência, as meias de lã são um investimento que vale a pena. A lã é um dos melhores materiais para manter o calor corporal, mesmo quando está molhada. Isto é especialmente importante no inverno, pois os pés frios podem fazer-te perder calor rapidamente e sentir-te desconfortável ou até mesmo doente.
Procura meias de lã grossas e de alta qualidade que sejam próprias para suportar climas extremos. Podes encontrar marcas especializadas que fabricam meias para montanhistas e caminhantes, e embora possam parecer caras, a durabilidade e o conforto que oferecem tornam-nas valiosas. Se não tiveres acesso a mantas de emergência, podes improvisar com mantas térmicas ou de lã. O importante é teres materiais suficientes para manter toda a gente em tua casa quente, mesmo que o corte de energia se prolongue por vários dias. Prepara-te com antecedência e certifica-te de que tens estes itens prontos a usar e acessíveis. 6. Constrói uma parede refletora de calor com papel de alumínio. Este truque é simples, mas muito eficaz para maximizar o calor de qualquer fonte pequena, como velas ou aquecedores portáteis. Uma parede refletora de calor pode ser construída usando cartão e papel de alumínio. O que fazes é envolver o cartão com papel de alumínio, certificando-se de que o lado brilhante fica virado para fora. Coloca esta parede atrás da tua fonte de calor, e o papel de alumínio refletirá o calor de volta para a divisão, em vez de o deixar dissipar. É uma forma fácil de aproveitar ao máximo o calor disponível. Este método funciona melhor em espaços pequenos, onde o calor pode concentrar-se. Podes fazer várias destas paredes refletoras e colocá-las estrategicamente para criar uma zona quente. Por exemplo, se estás a usar velas ou um pequeno aquecedor portátil, coloca a parede refletora atrás para que o calor seja projetado para ti e não se perca. Não é uma solução mágica que transforma a tua divisão num sauna, mas pode ser uma grande ajuda quando precisas de maximizar cada grau de calor possível. Este método pode ser um salva-vidas em situações de emergência, e o melhor é que só precisas de materiais básicos que provavelmente já tens em casa. 7. Aquecedores caseiros com vasos de barro. Os aquecedores caseiros feitos com vasos de barro, também conhecidos como terracota, são uma forma criativa e eficaz de gerar calor quando não tem acesso à eletricidade ou aquecimento tradicional. O truque aqui é aproveitar as propriedades térmicas da terracota, que absorve e retém o calor, libertando-o lentamente no ambiente. Para fazer um destes aquecedores, precisa de um par de vasos de barro, algumas velas de chá ou latas de álcool sólido, e um tabuleiro de metal para as colocar de forma segura. Primeiro, coloque as velas no tabuleiro e acenda-as. Depois, coloque um vaso de barro virado para baixo sobre as velas, tapando o buraco de drenagem com papel de alumínio para reter o calor. Por cima deste vaso, coloque outro vaso maior, deixando um espaço para o ar circular. Isto cria uma câmara de calor que irradia calor pela divisão. Lembre-se que as velas e qualquer outra fonte de calor devem ser manuseadas com cuidado para evitar incêndios. Coloque sempre o seu aquecedor de vasos num local seguro, longe de materiais inflamáveis e fora do alcance das crianças. Este método pode manter um espaço pequeno quente e acolhedor, e é uma excelente forma de aproveitar os recursos que já tem em casa. 8. Usa um aquecedor a petróleo de forma segura. Se vive numa área onde os invernos são particularmente rigorosos, um aquecedor a petróleo pode ser um investimento que salva vidas. Estes aquecedores são muito eficazes e podem gerar uma grande quantidade de calor rapidamente. No entanto, é crucial usá-los com segurança. Os aquecedores a petróleo produzem monóxido de carbono, um gás letal se acumular num espaço fechado. Por isso, deve sempre usar o seu aquecedor num local bem ventilado. Abra uma janela ligeiramente para permitir que o ar fresco circule, mesmo que isso signifique sacrificar um pouco de calor. Certifique-se de que usa petróleo de alta qualidade, pois o combustível de baixa qualidade pode causar odores, resíduos e emissões perigosas. Armazene o petróleo de forma segura e em recipientes adequados, longe de qualquer fonte de calor. Além disso, nunca deixe um aquecedor a petróleo ligado sem vigilância ou enquanto dorme.
As precauções de segurança são vitais para evitar acidentes. Se usar um aquecedor a petróleo, mantenha sempre um detector de monóxido de carbono em sua casa. Este dispositivo pode alertá-lo se os níveis deste gás aumentarem, dando-lhe tempo para ventilar a divisão ou sair da área. A segurança é primordial e, com as precauções adequadas, um aquecedor a petróleo pode ser uma ferramenta inestimável durante um corte de energia no inverno. O inverno pode ser implacável, e os cortes de energia podem transformar uma situação difícil numa verdadeira crise. Mas, com alguma preparação e as dicas que partilhamos hoje, pode proteger a sua família e manter o seu lar o mais quente e seguro possível. Leve estas dicas a sério, prepare-se e lembre-se que estar preparado é a melhor forma de garantir que o frio extremo não o apanha desprevenido. Mantenham-se seguros e quentinhos e até ao próximo vídeo.